Vamos lá então, pessoal? Para a gente finalizar aqui esse tópico dos poderes administrativos, falta a gente falar só sobre um tópicozinho, mas ele é um tópico que cai muito em prova, tá? Exatamente pelas peculiaridades que ele tem, que é o tópico de abuso de poder. Nós falamos que os poderes da administração são os instrumentos que a administração utiliza para realizar a atividade administrativa no dia a dia, certo? Então eles são poderes ali instrumentais, eles servem para você ter o poder sobre a população, para limitar ela, para aplicar sanções, enfim, para realizar a atividade administrativa, para você fazer o controle hierárquico com o seu subordinado, o poder disciplinar com os seus agentes públicos, enfim, diversas formas aí de poder que nós vimos até agora. Mas acontece uma situação que às vezes não é possível de você frear na administração, que é o abuso de poder. Quando a gente fala de abuso de poder, geralmente vem na mente das pessoas uma autoridade. Geralmente vem polícia, para falar a verdade, né? No senso comum, o abuso de poder. Mas o abuso de poder, ele não é apenas praticado por policiais, ele pode ser praticado por qualquer agente público que esteja investido naqueles poderes que nós falamos, naqueles 4 poderes que nós falamos agora nos outros blocos, certo? Então, qualquer agente público pode praticar esse abuso de poder. E o que é o abuso de poder? O abuso de poder é um ato ilegal, é quando você pratica um ato em desconformidade com a lei, certo? E um ato ilegal, ele deve ser anulado. Nós vamos falar aí nas próximas aulas sobre os atos administrativos e você vai verificar que um ato administrativo, quando ele é praticado, ele é ilegal, praticado em desconformidade com a lei, ele deverá ser anulado, certinho? Então, o abuso de poder é uma prática de um ato ilegal. Então, se esse ato é ilegal, ele é um ato que não tem validade jurídica. E nós vamos ver que o abuso de poder, ele acontece em 3 espécies, que é o excesso de poder, o desvio de poder e a omissão de poder. Eu vou falar sobre cada um deles agora com vocês e dar um exemplo para vocês, para conseguir gravar aí melhor na cabeça. Porque o que a prova vai fazer? Ela vai te dar um caso concreto e vai te perguntar se foi abuso de poder na modalidade excesso, desvio ou omissão, tá? Então ela quer que você entenda quando que vai ser cada uma dessas modalidades aqui, perfeito? A modalidade excesso de poder. A modalidade excesso de poder, ela fala que o agente, ele vai atuar além ou fora da sua competência. Fora ou além da sua competência. Então, qual é a palavra-chave aqui da modalidade excesso de poder? Competência, tá? Então, a gente está falando aqui de competência. O agente público, ele atua além da competência que ele tem, ou ele atua praticando um ato que ele não tem competência para atuar, certo? É essa mais ou menos a ideia. Quer ver um exemplo? Quando o agente público atua além da sua competência, lembra que eu falei para vocês lá no início da aula de um ato discricionário da suspensão? Certo? A suspensão, ela pode ser até 90 dias, beleza? Então, ela vai poder ser até 90 dias. A lei trouxe que é até 90 dias. É minha competência aplicar essa penalidade de suspensão, certo? Aí eu, bonitona, vou lá e aplico 100 dias de suspensão. Certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou praticando um ato além da minha competência, beleza? A minha competência dizia que eu poderia aplicar no máximo 90 dias, beleza? E eu apliquei 100 dias, tá errado, tá? Então assim, eu deveria ter aplicado um valor, eu apliquei a mais, eu fui além do que a lei falou para mim que eu deveria fazer, certinho? Esse é um dos exemplos aí
da modalidade de abuso de poder. Mas nós temos também uma outra forma, que é quando a gente aplica, a gente trabalha fora da competência. Quando é fora da competência, vou dar um outro exemplo para vocês. Nós temos aqui o servidor A e o servidor B. E nós temos o chefe, beleza? Quem tem autoridade para praticar o ato de remoção de um servidor? O chefe, certo? Então, o chefe pode praticar o ato de remoção, beleza? Beleza. Mas aí, o servidor A vai e pratica esse ato e remove o servidor B aqui para baixo. Coloca ele em outro lugar, lá na pessoa jurídica, lá na instituição onde eles trabalham. Coloca em outro órgão, lota ele em outro lugar. Opa, mas eu tinha competência, eu, servidor A, tinha competência para fazer isso? Não. Quem tinha competência para fazer isso era o chefe. Então, eu agi fora da minha competência. Eu não tinha competência para realizar esse ato. E eu o realizei, perfeito? Isso é um exemplo aqui de excesso de poder. Quando a gente fala de excesso de poder, lembra que a pessoa praticou algo a mais do que deveria, ou a mais do que podia, ou a mais do que deveria. Deveria aplicar a sanção até 90 dias, eu apliquei 100, a mais do que eu podia. Eu não podia fazer a remoção do meu colega, somente o chefe, e eu fui lá e pratiquei esse ato. Certinho? Essa é a ideia aqui do excesso de poder. Agora a gente vai ver um exemplozinho da modalidade de desvio de poder. O que o desvio de poder ele fala? Que o agente, embora ele possuindo a competência para agir, tá? Então ele tem a competência, ele vai praticar o ato com finalidade diversa do interesse público ou da prevista em lei, ou seja, eu vou praticar o ato por interesse particular ou então em desconformidade com a lei. Quer ver um exemplo aqui em que eu pratico o ato com interesse particular em vez do interesse público? Eu sou o chefe da repartição, beleza? Eu sou o chefe da repartição e eu tenho um servidor, o servidor A. Aí, a minha esposa, ela é uma mulher muito bonita. E ela vai todos os dias lá na repartição onde eu trabalho para me levar almoço. Só que ela é uma mulher que onde ela passa, ela chama muita atenção e tudo mais. Aí, esse servidor A, ele fica encantado com a minha mulher, certo? E eu começo a notar que ele tá puxando papo demais com ela, que ele tá tendo uma liberdade demais com ela quando ela vai visitar a gente lá na repartição. E começo a notar que ela começa a ir mais vezes na repartição e que tá rolando um interesse ali nessa história. Aí eu, chefão, eu falo assim, opa, pera lá, você você não vai pegar a minha mulher não, de jeito nenhum. Nem que eu tenha te transferir lá pro cu de Judas, certo? Nem que eu tenha que te transferir para outra cidade. Aqui, na Polícia Civil, a gente fala da Posse. Posse é uma cidade lá na divisa com a Bahia, que ninguém quer ir, porque a divisa é com a Bahia, é bem perigosa a região lá e não tem muita infraestrutura. Mas é uma regional muito grande, tem muitos lugares muito bons. Para quem gosta de natureza, é uma região boa para morar. Mas como é na divisa com a Bahia e tal, é quente pra caramba. Diz que você chega na cidade, você ganha um sol de presente, tão calor que é lá. As pessoas quando passam no concurso, ninguém quer ir pra lá, né? Então a gente fala assim, eu vou te mandar pra Posse, tá? Então o chefe vira e fala assim, opa, você não vai bulinar na minha mulher não, eu vou te transferir. Aí o chefe pega o servidor A e transfere ele lá pra Posse, remove ele lá pra Posse. Certo? A Posse fica tipo uns 500 quilômetros de distância daqui da capital. Aí ele fala, opa, 500 quilômetros ele não pega a minha mulher de jeito nenhum. Ele agiu visando o interesse público ou o interesse particular dele? Ele agiu visando o interesse particular, tá bom? Então, aí o
O chefe, ele praticou um ato visando um interesse particular dele. Ele não levou em consideração o interesse público. Porque a remoção de um servidor, gente, ela tem que ser feita com base no interesse público. É a bem da instituição, é a bem da administração pública que você é transferido. Você é transferido para aquela localidade porque você vai acrescentar aquela localidade. E não porque fulano não gosta de você ou porque você quer pegar a mulher de ciclano, certo? Isso são interesses particulares e não da população e não da coletividade, certinho? Então, olha o chefe agindo aqui com interesse particular, com interesse, com uma finalidade diversa do interesse público, beleza? Essa é a ideia aí de um exemplo de você desviar o poder. Você usa o seu poder de remoção para uma finalidade diversa daquela que é o interesse público. Lembra lá do princípio da finalidade? Que você tem que praticar um ato visando sempre o interesse público? É essa aqui a ideia, perfeito? Mas vamos te dar um outro exemplo na mesma questão aqui, na mesma modalidade de desvio. Só que dessa forma, em desconformidade do que está previsto em lei. Eu falei para vocês que existe uma penalidade chamada suspensão, mas a remoção, ela não é penalidade. Como eu disse para vocês agorinha, a remoção, ela tem que ser praticada para o bem da instituição, para o interesse coletivo. Ela não é penalidade. Então, se eu fiz alguma coisa errada, se eu pratiquei uma transgressão disciplinar, eu não posso ser removida, tá bom? Essa não é uma penalidade prevista aí nos estatutos dos funcionários públicos. Não existe essa penalidade. Mas eu sou chefe. E aí, o meu servidor A, ele pratica uma transgressão disciplinar. Ele praticou uma transgressão disciplinar. E aí eu vou, com base no meu poder disciplinar, vou e aplico uma sanção a ele. Só que em vez de eu fazer ele, eu suspender ele, por exemplo, por tantos dias, ou dar uma multa para ele, eu vou lá e pratico a remoção. E eu transfiro ele lá para a posse como penalidade. Certo? Isso, gente, é você utilizar uma coisa com finalidade diversa da prevista em lei. A remoção, ela não está prevista como sanção. Então, foi utilizado remoção como penalidade e ela não é penalidade, certo? Então, é praticada em desacordo com a lei? É. Então, é uma modalidade de desvio de poder. Ficou bem claro aí para vocês essa questão de você praticar um ato com finalidade diversa da prevista em lei? Aqui a gente está falando de finalidade. Qual que é a finalidade da remoção? O interesse público. E eu usei a remoção com qual finalidade? Punição. Não condiz com o que a lei traz, certinho? Esse aqui é um outro exemplo aí de como pode ser praticado o abuso de poder na modalidade desvio de poder, certo? Mas nós temos também uma outra previsão, que é a omissão de poder. A omissão de poder é a mais simples que nós temos aí, dentro das modalidades de abuso de poder, porque ela é muito fácil. Ela é simplesmente o deixar de agir, tá? Então, o agente público, ele tinha obrigação de agir e ele deixa de agir, tá? Ele fica inerte a uma situação. Quer um exemplo? Eu sou um fiscal da vigilância sanitária. Eu vou até um estabelecimento comercial, um restaurante, por exemplo, restaurante do Seu Joaquim. Chego lá no restaurante do Seu Joaquim e eu percebo que ele está vendendo carnes fora da validade, por exemplo, no restaurante dele. Tem produtos lá fora da validade. Eu, como fiscal da vigilância sanitária, teria que, no mínimo, multar o Seu Joaquim. Alguma atitude eu tinha que tomar perante aquilo. Eu não posso deixar ele continuar vendendo carne podre para os outros, carne vencida, certo? Então, o que eu faço? Aí eu chego no Seu Joaquim e tal, e eu olho e falo, poxa, tadinho do Seu Joaquim. Não vou aplicar essa penalidade para ele, não. Deixa quieto, deixa isso quieto. Eu posso fazer isso como um agente público? Não posso, porque lembra que nós falamos de um princípio chamado indisponibilidade? Indisponibilidade
do interesse público. Gente, eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo. Então, a indisponibilidade aí do interesse público. Lembra que nós falamos que o administrador, ele é um mero gestor da coisa pública? Eu não posso dispor do interesse que é da coletividade, não. Então, quando eu disponho de um interesse que não é meu, eu estou me omitindo do meu poder que eu tinha de agir. Eu tinha o poder, dever de agir e eu não agi, certo? Então é como se eu estivesse dispondo de algo que não é meu, que é o interesse da coletividade. Poxa, quem sou eu para dizer que o seu Joaquim pode continuar vendendo carne podre para as pessoas, para a coletividade? Não é um interesse público que ele venda as carnes dentro da validade, é para isso que existe validade em produto, certo? Para regular exatamente esse tipo de prática para não prejudicar a coletividade. Aí eu vou lá e falo, não, tudo bem, seu Joaquim, eu não vou te multar. Uai, como assim? Eu não posso. Eu sou mera gestora do interesse público. Eu não posso dar aí a disponibilidade do interesse público, certo? Então, isso que é omissão de poder. Eu tinha o dever de agir e eu não agi. Vou contextualizar só com um outro exemplo para a gente finalizar bem essa aula, com relação à área policial. Nós temos na área policial, na verdade, né, no Código de Processo Penal, um procedimento que se chama TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência. Isso vocês vão ver lá no processo penal, certo? O termo circunstanciado de ocorrência, ele é o procedimento lavrado em casos de crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, do juizado, né? A pessoa que consome droga, o consumidor de drogas, ele vai ser enquadrado aqui. Quando você pega um usuário, é o artigo 28 da Lei de Drogas, ele tem uma coisa chamada posse para consumo próprio. Eu estou em posse de uma porção de drogas para eu mesma consumir. Consumir droga não é crime, certo? Mas é uma coisa, na verdade não é crime, ela não é punível com outras penalidades, certo? Mas ele é um crime de menor potencial ofensivo. Você pode, sim, usar droga, só que você vai responder um TCO. Você tem que ser encaminhado para a delegacia para lavrar esse TCO, caso você seja pego portando essas drogas, com posse dessas drogas, certinho? Então tem aí essa obrigatoriedade do policial pegar você e te levar lá para a delegacia. Isso é o poder-dever do policial, certo? Então o policial tem o poder-dever de te levar para a delegacia porque você está com droga, mesmo que seja para o seu consumo próprio, perfeito? Aí o que o policial faz? Você conversa com o policial, você chora pro policial, fala por favor e tal, é a primeira vez que eu uso, bababá, não sei o que, eu prometo que eu vou parar. Aí o policial não te leva para a delegacia. O policial pode fazer isso? Não pode, tá, gente? Ele tem a obrigação de te levar para a delegacia. Ele não pode dispor de algo que não é dele. É o interesse da coletividade que você conscientize as pessoas sobre o uso de drogas, tá? Então você como usuário, você vai participar aí de palestras para conscientização sobre o uso de drogas, o que a drogas faz na sua vida e tudo mais, certo? Então como que você... Aí eu policial, simplesmente viro pro cara, não, beleza, dou um tapinha nas costas e falo, pode ir embora? Não posso. Eu tenho que levar ele e apresentar para a autoridade policial, para ser lavrado aí um TCO contra ele, tá? Então existem essas obrigatoriedades da lei que eu, como administrador, eu não posso abrir mão. Se eu abro mão dessa obrigatoriedade que está prevista ali em lei, que eu tenho que agir e eu não ajo, eu não faço, eu me omito. Eu pratico uma omissão de poder, um abuso de poder na modalidade desvio. Então, se atentem a uma coisa, nem sempre abuso de poder é ruim para a pessoa, mas é ruim para a
sociedade, certo? Então, nem sempre quando você pratica um abuso de poder, você pratica em cima de uma pessoa específico esse abuso de poder, certo? Mas é ruim para a sociedade, porque os poderes, eles existem exatamente para garantir o interesse da coletividade. Se você pratica qualquer ato em desconformidade com esses poderes, em desconformidade com o que está previsto neles, você está afetando aí o interesse coletivo, certinho? Então, com esse conteúdo aqui, a gente finaliza aí essa matéria de poderes administrativos e nós nos vemos aí no próximo conteúdo.